Paz do Senhor Jesus seja nessa casa. Hoje vos tenho uma palavra de Hebreus 11, capítulo 11, versículo 23, diz assim: Pela fé Moisés foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e prometido por Deus, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que ter por um pouco de tempo ter gozo do pecado, tendo para maiores riquezas os vitupérios de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, foi temendo a ira do rei, não temeu, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, porque o destruidor dos primogênitos se lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por uma terra seca, ou intentando, os egípcios se afogaram. Pela fé caiu o muro de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não recebeu o povo escolhido de Deus para espiar a terra. O que mais direi? Fartar-me-ei o tempo, contudo, de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, de Jefté, e de Davi e Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força na batalha, se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnio, açoite, até cadeias, prisões, foram apedrejados, cerrado ao meio, tentado, morto a fio de espada, ainda vestido de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos, pelos montes, pelas covas de cavernas da terra, e todos esses, tendo sido testemunha pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso tempo, para que eles sem nós não fosse aperfeiçoado. Portanto, vós também sois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta por Cristo Jesus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai isso aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filho: filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmais quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige a todos e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, vos trata como filho. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se você, cristão, sofre por Jesus, se estáis sem disciplina, da qual todos os filhos são participantes, então tu és bastardo e não filho. Além do que tivemos nossos pais pela carne,
para nos corrigir, e nós o reverenciamos, não nós sujeitaremos mais o Pai dos Espíritos para vivermos eternamente com Ele no céu, porque aqueles que na verdade por um pouco de tempo nos corrigiu, como lhes bem parecia, esse para nosso proveito, para sermos participantes da sua glória e santidade no céu. E na verdade toda correção no presente não parece de gozo, mas de tristeza, mas depois produz fruto pacífico de justiça nos exercidos por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, fazei vereda reta para vossos pés, para que não manquejais, se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos te perturbe, e por muito seja contaminada. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar para arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Essa palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela fala de uma luta que nós temos que ter contra o pecado. Só os escolhidos não seriam enganados. Quem aceita essa doutrina, este é um escolhido de Deus, sofrendo um pouquinho por amor de Cristo para receber uma glória eterna. Se com Cristo você não sofre, com Cristo você não triunfa. Você entregará sua coroa de espinho em troca de uma coroa de glória. Que coroa você está levando, irmão? O ser cristão para você é gostoso, é prazeroso ou é sofrido? Carregar a cruz pesada, negar os seus prazeres. Se você rejeita a correção, da qual os filhos são participantes, se você não quer sofrer a sã doutrina, tu não és filho de Deus. És bastardo, és indigno da salvação, porque Deus corrige e açoita todo que toma por filho. Se você está sem correção, és bastardo e não filho de Deus. A palavra de Deus é verdadeira, que virão nos tempos, aqui fala em 1 Timóteo 4, mas o Espírito expressamente diz, 2 Timóteo 4, do 1 ao 5, aqui fala, 2 Timóteo 4, eu fiz confusão aqui, 2 Timóteo, conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda no seu reino, que pregues a palavra, insista no tempo e fora do tempo, redargas, repreenda, exortes com toda longanimidade, porque virá tempo em que não aceitarão a sã doutrina, não sofrerão mais a sã doutrina, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, escola de teologia modificada, desviando os ouvidos da verdade, voltando à fábula. Mas se tu sóbrio, sofres aflições, faze a obra do verdadeiro evangelista, pregue a verdade, mesmo que isso lhe custe a vida. Lute pela verdade, mesmo que isso seja necessário você derramar o seu sangue. Lute pela verdade. Se você não está disposto a sofrer essa doutrina, tu não é filho de Deus, é bastardo. O cristão que tudo lhe vai bem na vida, ele está errado. Por muita tribulação convém entrar no reino do céu. Jesus disse: a mim perseguiram, perseguirão a vós. Rejeitaram as minhas palavras, rejeitarão as suas palavras. Eu estou no caminho certo. Eles rejeitam as minhas palavras bíblicas que eu prego. O caminho do sofrimento, da salvação. A coroa de espinho você tem que carregar para receber uma coroa de glória. Dois cristãos, um sábio, um cristão espertalhão, um cristão humilde, inocente. O Senhor deu duas cruzes para carregar 7,20 m e 130 kg cada cruz. E o cristão fiel,
inocente, arrastou aquela cruz por quilômetros, centenas de quilômetros, e o cristão sábio, espertalhão, pegou a motosserra, cortou a cruz, deixou assim pequenininha, uma cruzinha, é uma cruz, ele falou, e pôs no bolso e foi. Lá no fim chegou o abismo, acabou a estrada, e tinha um abismo de quilômetros de fundura, lá estava o paraíso, e aqui estava o inferno. O cristão com a cruz pesada, arrastou aquele peso, 130 quilos, jogou no abismo, bateu certinho em cima. E caminhando por sobre a cruz, entrou no paraíso de Deus e puxou a cruz. O cristão esperto que carregou a cruz pequenininha, ele foi colocar no abismo uma cruz de 10 centímetros, no abismo de 7,20 metros. Que jeito? Impossível! Mas aquele que carregou a cruz colocou no abismo e atravessou. Você vai dar para Jesus a coroa de espinho em troca da coroa de glória que ele vai te dar. O caminho do sofrimento, da angústia e dor. Rejeitar os seus prazeres. Negar a si mesmo. Tomar a cruz de Cristo e seguir os caminhos. Sofrer essa doutrina. Todos sofreram. Abraão não recebeu a promessa aqui na terra, reservando algo melhor lá no céu para ele. Assim também foi com Jesus e com todos os fiéis à palavra de Deus. Sofreram, desprezado, cuspido, escarrado, os caminhos de Cristo, seguindo as pisadas de Jesus. Você vai sofrer igualzinho ele sofreu, porque ele fez metade da obra, a outra metade da obra é você quem faz, irmão. Deus não completou toda a obra para você. Eu vou salvar mamão com açúcar, mel na chupeta, Jesus carregou minha cruz, fez tudo por mim. Não fez não, ele fez a metade que cabia para ele, a outra metade terrível e dolorosa igual a dele, é você quem tem que fazer. Sim, é você quem tem que sofrer. Por Bin Laden as pessoas se explodem, homem-bomba, eles se matam por Bin Laden, e ninguém quer sofrer um pouquinho por Cristo? Que raio de cristão que você é, que não quer sofrer essa doutrina para entrar na salvação? Você quer mamão com açúcar, mel na chupeta? Você quer? O diabo lhe dá a porta larga e Jesus lhe dá a porta estreita. O diabo ofereceu a coroa de glória para Jesus, toda a riqueza da terra, e Deus ofereceu para Jesus o caminho do Calvário. Sim, e Jesus aceitou o caminho do Calvário, do sofrimento, e não a coroa de glória que Satanás estava proposto para ele. É assim que os cristãos procuram: ô demônio, me dá a cruz, não me dá a cruz não, me dá a coroa de glória que o Senhor ofereceu para Jesus. Assim que eles querem, mas eu quero o sofrimento de Cristo, os caminhos de Jesus é que me leva para a salvação. A riqueza da terra não me interessa. A minha pregação, as palavras preciosas que estão na Bíblia não são vendidas por dinheiro. É pela salvação, pelo sangue derramado, resistir até o sangue, até a morte e dar-te a coroa da vida. Glória a Jesus. Fique na paz do Senhor, se você aceitou essa mensagem. Amém.